Memórias de um Médium, fatos sem retoques. Romualdo Joaquim Martins. Possa este livro ser um esclarecimento aos meus irmãos do caminho, estudiosos e pesquisadores da fenomenologia espírita, através das revelações nele difundidas. Possa eu, na minha humildade e no ocaso da vida, dar esta contribuição. Romualdo Joaquim Martins. 1895 a 1979. Fundador do Céus Centro Espírita Ubiratã. Fundado em 3 de outubro de 1942. À guisa de prefácio à luz do sol. É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. Platão. Dotado de extrema e invulgar sensibilidade, que lhe faculta interpretar muito bem o coração humano, o llano, o singelo, o evoluído Romualdo Joaquim Martins, há mais de 8 lustros, é espírita convicto e professo. Sua prodigiosa força mediúnica tem prodigalizado fatos palpáveis que, à luz do sol, vêm objetivar os ensinamentos dos grandes sábios sobre a imortalidade, a reencarnação e a evolução do espírito, quais os do sumo espiritualista Krishna, que propiciou ao mundo esclarecido elevadas e sapientíssimas lições, os do profundo pensador Rabindranath Tagore, os do insuperado Platão e, enfim, os da inumerável coorte do mundo mais alto dos mestres da filosofia e da dialética. Romualdo Joaquim Martins, durante quase toda a sua nobilíssima existência, labora, devotadamente, pela espiritualidade, com as suas sinceras narrativas enfeixadas sob o título Memórias de um Médium, sem a roupagem nababesca da retórica, impunha, modesta e humildemente, seu achote aclarador. Ainda outros fatos poderiam ter sido desenvolvidos em interessantíssimas laudas, não obstasse a sutil descrição que caracteriza o médium, pois, muitas vezes, ocorrências há, pode demais melindrosas, que não podem ser desfraudadas ostensivamente, ligadas a nomes de pessoas. Acolhendo a outra fase vibratória, Romualdo escreve versos. Ele também é poeta. Poeta espontâneo porque poeta nasciturno anfite. Estes grifos da alma, entretecidos harmonicamente, foram extraídos ab no pectore, librados na dor, da qual ninguém logra alijar-se, que a legislação implacável deste urbe determina a nossa vida funambulesca e de provações. Saudades do Levi. Há sempre em nossa casa uma saudade, uma falta de ti, uma tristeza. Uma lembrança ingrata da verdade dessa sinistra e tétrica surpresa. Éramos 4. Que felicidade, quando todos sentávamos à mesa. Eram risadas simples, sem maldade, era a nossa alegria na pobreza. Tudo se transformou quando partiste. A casa outrora alegre, ficou triste, o mundo, então risonho, em solidão. Não houve quem te visse e não chorasse, vendo estampada em tua meiga face a dor profunda do teu coração. Romualdo Joaquim Martins preside um templo de orações onde, carinhosamente, arrebanha e agasalha os adeptos da doutrina espírita sob seus ensinamentos puros e preces enternecedoras, que fazem pulsar todas as fibras do coração. Sob esses favônios, em louvor, escrevi, Lux et Lux. Bem-vindas sede vós, ó criaturas, que buscais lenitivas vossas dores no embalo de orações, sublimes, puras, elevadas ao Pai dos sofredores. Deixai à porta vossas amarguras. Entrai, esquecendo todos os temores, no caso do índio, abrigo de ternuras. Confiai nos excelsos protetores. Recebereis da luz incandescente de Ubiratã o bálsamo bendito, que jorra do seu hálio refulgente, sobre as vossas cabeças, apoiadas no peito arfante, em coração aflito, para que sejam as dores suavizadas. Dena Rosa. São Paulo, 31 de janeiro de 1964. Introdução explicativa sobre médiuns e mediunidade. Os médiuns estão sujeitos ao imperativo de sua sensibilidade, sendo, assim, influenciados pelos bons espíritos,
nos seus generosos e suaves fluidos de aproximação, ou pelos maus espíritos que, muitas vezes, surgem em bruscas arremetidas. As manifestações diferem muito, umas das outras, subordinadas, como estão, ao desenrolar dos acontecimentos, tendo em vista o objetivo do espírito e a mediunidade do paciente. O ambiente insuspeito e o desejo de alcançar mérito nas comunicações estão na dependência da seriedade da reunião e do fim a que se propõe. Só assim atrairemos os bons espíritos, os que, na realidade, nos prestam relevantes serviços. Os mais destacados, pela grandeza de sua evolução, em contacto conosco quase permanente, são os espíritos protetores que, no plano maior, servem de intermediários de nossas lamentações e sofrimentos, tolerando sempre os nossos desvios e desregramentos. Os de maior hierarquia muito raramente se comunicam. Os fatos relevantes, que testemunhei na vida dos espíritos e na nossa, não devem permanecer ignorados ou apenas do conhecimento de uma pequenina parcela de assistentes, ocorridos que foram em lugares diferentes e em diversas épocas. Senti, então, a necessidade de relatar, nas páginas deste livro, sem retoques, os fenômenos de relevo e de êxtase que se apresentaram, em esplendorosa realidade diante de meus olhos, com o testemunho de inúmeras pessoas. Muito jovem ainda, os meus olhos foram abertos e se fixaram na passarela das figuras imortais, as quais, na sucessão das aparições, permitiam que eu as observasse com rigor. Plasmavam-se no meu cérebro todos os detalhes de observação para que eu não tivesse dúvida alguma sobre a realidade do que via acordado e em perfeito estado de equilíbrio mental. Os habitantes do mundo espiritual, nossos antepassados, apresentam as mesmas características dos vivos, pois, quando os vemos, podemos descrever-lhes as fisionomias, as vestimentas, as expressões, a descrença, a angústia, o pesar ou a alegria de que são portadores, havendo, todavia, os que não se deixam trair pela aparência, não deixando transparecer o seu estado anímico. Nenhum poder humano poderá impedir a manifestação dos espíritos. A própria autoridade, descrente e combativa, terá de sujeitar-se, querendo ou não, ao imperativo de sua presença. É uma sábia, construtiva, que permanece atuando sobre nós, independentemente da nossa vontade. Os espíritos dependem de uma lei superior, grandiosa em sua manifestação, revelando sua intensidade de conhecimento e perfeição, assim como seu nível de incompreensão e ignorância, no assentamento de sua base, na escala, é claro, de sua ordem de evolução. A investigação, provocada pela humanidade e pela ciência, fez repontar esqueletos, revestidos de personalidade, ao palácio do rei ou à choupana do pobre, aqui ou alhures, não como lúgubres espectros improvisados mas como pessoas semelhantes aos vivos, apresentando todos os seus caracteres, como em película, onde a artista é reconhecida, embora saibamos que não está fisicamente na tela. É uma lei que não faz exceção de raça, cor, crença ou condição social. Morta a pessoa, apagada a clareira que dava calor ao sangue, seus 5 sentidos desaparecem e o espírito entra no vácuo, as apalpadelas, inquirindo, com o olhar pendente de misericórdia, os irmãos do caminho. Aquele que está destinado a dar-lhe assistência espiritual, envolve-o de carinhosas instruções, admitindo suas perguntas, todas elas quase sempre objetivando o drama vivido com o sofrimento de sua desencarnação. Recorda-se da lágrima pesarosa de sua despedida do mundo onde amou e sofreu. A verdade é que a lei vigente dos espíritos, divina como é, não podendo ser revogada pelos homens, atinge todos. Os reencarnacionistas em trânsito, desinteressados e negativistas, procuram desfigurá-la não admitindo o retorno de seu espírito, todavia, malogrados em sua pertinaz descrença, após o falecimento são esclarecidos e entram novamente no mundo dos espíritos. Dessa forma,
O fenômeno do trespasse, recolocando seu ser palpitante no seu velho e novo mundo, dará alegremente, ao recém-chegado, a compreensão da sobrevivência e razão por que há de romper o cerco da nova primavera. O autor começou assim. Ao iniciar a apresentação destes fatos sem retoques, quero preliminarmente tecer algumas considerações a respeito da minha mediunidade. Não sei, com precisão, quando ela teria começado, apenas sei que a possuo há dezenas de anos. A princípio, amedrontado como todo médium em desenvolvimento, senti o coração disparar, vivi inquieto e aturdido. Via, constantemente, quer com os olhos abertos ou fechados, quer de dia ou de noite, animais, povoados, cidades, mares e embarcações, como se estivesse sonhando. Procurava despreocupar-me, não dando maior atenção a essas visões, devido ao medo que me infundiu, certa vez, a aparição do espírito de uma pessoa morta, pronunciando meu nome e mostrando que eu deveria ver. No facho de uma luz projetada para lugar ignorado, aparecia um solar, dentro do qual se destacava um quarto iluminado. Na cama, uma senhora branca, magríssima, de 40 anos presumíveis, coberta com lençóis de linho finíssimo, gemia, abrindo e fechando a boca, como quem sofresse de forte dispneia. Em cima do criado mudo, via-se um como d'água com uma colher e vários vidros de remédios abertos. Evidentemente, tratava-se de uma pessoa em sofrimento e alguma razão havia para o espírito me situar como testemunha dentro daquele palácio, cujo endereço eu desconhecia. Aos poucos, fui me familiarizando com essas aparições, que me despertavam curiosidade e contribuíam, à minha revelia, para desenvolver cada vez mais a mediunidade. No sítio Vasconcelos, em Pirituba, estado de São Paulo, não havia luz elétrica, sendo a iluminação precária, de lampião ou vela. Na hora de dormir, deitado em minha cama, com a porta do quarto fechada, apaguei a vela. Surpreso, senti-me como se estivesse deitado ao ar livre, vendo, com os olhos abertos, o céu, as estrelas, a lua, a charrete, o burro, enfim, o sítio como realmente era. Não compreendi o que estava acontecendo. Sentei-me na cama e acendi a vela. Tudo desapareceu e eu me vi no quarto fechado, sem novidades. Acendi um cigarro e comecei a fumar, refletindo sobre o que vira. Apareceu-me o espírito de um homem, que me mostrava em sua mão um cigarro e, denotando uma expressão de nojo, atirava-o fora. Compreendi tratar-se de uma censura. Apaguei o cigarro que fumava e também o atirei fora. O seguir, o espírito me apontou um maço sobre o criado mudo contendo 3 cigarros. Disse-lhe que, quando acabasse aquele maço, não mais fumaria. Exibiu-me, então, em sua mão aberta para o ar, os 3 cigarros e olhou para o céu. Compreendi tratar-se de uma nova censura. Inutilizei-os. Apaguei a luz da vela, procurando descansar. Voltou-me a lua a iluminar meu quarto. As paredes sumiram. Levantei-me da cama. Caminhei para a parede com os braços estendidos em sua direção. Como se estivesse diante de um espelho, refletindo a minha própria imagem, eu me via do outro lado, caminhando, também, na mesma posição, em minha direção, a ponto de, ao alcançar a parede, tocando-a com as mãos, estabelecer o contato de minha dupla personalidade. Em outra ocasião, no mesmo local, no quarto de dormir, com a porta fechada, vi a porteira do sítio, a 300 metros de distância, iluminada. Prestando melhor atenção, observei um homem de aspecto forte, pular a porteira sorrateiramente, invadindo a propriedade. Aproximando-se vagarosamente e prudentemente das cercanias da casa, subiu, descalço, numa árvore, procurando devassar todo o telhado. Depois, desceu e, encostando-se junto à parede da sala, procurou olhar para dentro, pelo buraco da fechadura. Tudo o que ele viu no recinto, ou seja, lampião, fruteira, quadro, castiçal,
móveis etc., o espírito me mostrou, no quarto, para que tomasse conhecimento. Após a vistoria, o desconhecido voltou ao local onde deixara as botinas, calçando-as e, pelo mesmo caminho por onde entrara, pulou a porteira e desapareceu. Pareceu-me tratar-se de um ladrão vulgar que, não encontrando objeto algum que lhe despertasse a cobiça, desistiu de seu intento. Fiquei, então, olhando o céu, como que inquirindo o infinito numa linda noite de luar. Na Grande Guerra, tive também oportunidade de ver através da vidência várias escaramuças, batalhas mesmo, em terra e no mar. Oficiais de fardas diferentes em grande atividade, em preparações bélicas na área inimiga. Vi os destroços, os feridos, a impiedade. No mar, a cada vez que sossobrava uma embarcação, uma coroa de defunto boiava sobre as ondas. Em face do progresso de minha mediunidade, era constantemente solicitado para visitar doentes e, logo que me aproximava do leito, meu guia destacava do corpo do enfermo o órgão doentio, facilitando ao médico o diagnóstico perfeito, o qual se positivava com as pesquisas normais. E foi assim que, envolvido e sustentado por forças superiores, pude compreender e admirar a realeza e o incessante trabalho do mundo espiritual, o que fortaleceu e instruiu o meu espírito, dando-me a certeza insofismável da sobrevivência da alma e da sabedoria divina. Primeira parte. Fatos sem retoques. 1. Joãozinho. Para dar início à série de narrativas que, neste livro, compilo, relatarei um fato que, pela sua estranheza, conturbou meus familiares por algum tempo mas, esclarecido, conduziu-os à completa convicção da existência de uma comandante força mediúnica irrefreável. Minha irmã Julieta viveu parte de sua adolescência de mãos dadas com o espírito de uma criança. Joãozinho era o seu nome. Julieta andava sempre com a mão direita meio suspensa. A família observada, perplexa, a inalterável postura, contudo, atribuía a um eventual hábito adquirido pela negligência que caracteriza, em geral, criaturas em fase borboleteante da vida primaveril. Constantemente admoestada e repreendida para que reagisse contra aquela obstinada posição, minha irmã procurava convencer-nos que o menino Joãozinho, de mãos dadas com ela, mantinha palestras de bons amigos. Este iluminado espírito comunicava-lhe os acontecimentos auspiciosos ou infaustos, enquanto a família ainda os ignorava. As transmissões eram feitas com naturalidade, de modo imprevisível, abruptamente, sem que fosse dado sopesar as consequências que pudessem causar certas notícias, pois Julieta reproduzia sempre as palavras textuais de Joãozinho, como as deste exemplo inesperado. Tio Carlos morreu. Sem muita demora, chegava a confirmação do repentino e doloroso desfecho. Em outro surpreendente episódio, ainda sob a luz prodigiosa de Joãozinho, tivemos salvaguardada a honra de meu impoluto progenitor, o saudoso Narciso Joaquim Martins, que exercia, então, a função de contador da empresa Estrada de Ferro Teresópolis, cujo proprietário capitalista era o senhor Josué Augusto Vieira. Este não era apenas o proprietário e sim também o amigo de meu pai, lisonjeando pela confiança que lhe tributava. Seus devotados filhos, que foram seus melhores assessores, eram dotados de igual nobre sentimento. Todos os funcionários do escritório central, situado na Travessa Ouvidor, no Rio de Janeiro, trabalhavam satisfeitos com seus chefes. Estávamos na remota época em que o vapor presidente encostava à Praça 15 de Novembro, ao lado das barcas que se dirigiam para Niterói, Governador e Paquetá. A agradabilíssima viagem marítima terminava na estação de Piedade. Daí os trilhos da via férrea se prolongavam, através de uma ponte metálica, até o ancoradouro, no mar, para embarque e desembarque de passageiros. De Piedade, a via férrea seguia o seu curso alcançando as estações de Magé, Santo Aleixo, Rais da Serra e Alto Teresópolis,
estendendo-se depois até a várzea. Meu pai exercia o encargo de conferir o dinheiro e guardá-lo no cofre da empresa, missão tão honrosa quanto de responsabilidade porque as chaves lhe eram inteiramente confiadas. Certa manhã, ao abrir o cofre rotineiramente, permaneceu estatelado, por algum tempo, diante da ausência do dinheiro, constituído por vultosa quantia. Aflito, porque o cofre não apresentava qualquer indício de violação, comunicou, incontinente, o fato à administração. O senhor Vieira, perturbado, exclamou: Narciso, você conferiu o dinheiro e estava com a chave. Como isso aconteceu, sendo o cofre de inteira segurança? Descontrolado, meu pai afirmou que não descansaria enquanto não descobrisse o ladrão, embora não suspeitasse de ninguém. Sua maior preocupação era de que alguma suspeita pudesse estar recaindo sobre si. A situação era por demais melindrosa. Procurou, em meio à confusão de seu atormentado cérebro, reconstituir todos os movimentos da véspera do roubo, para ver se atinava com um possível lapso. Nada, porém. Ao vê-lo embaraçado, Joãozinho, o meigo e bondoso espírito, foi ao seu encontro, por intermédio de Julieta, assim se exprimindo: Diga ao seu pai que, se assumir comigo o compromisso de não causar mal ao delinquente, eu o ajudarei. Meu pai, emocionado e agradecido, em face da situação em que se encontrava, concordou. Foi, então, quando Joãozinho revelou que o ladrão se encontrava hospedado no hotel da estação, na cidade mineira de Carangola, e que o dinheiro ainda estava intacto. Dado o alarme, meu pai viveu momentos de grande emoção e pesar, pois o ladrão era um de seus mais estimados colegas. Usara chaves falsas. Meu pai intercedeu pelo companheiro faltoso, explicando ao Sr. Vieira a maneira pela qual lhe fora possível deslindar o roubo e apreender todo o dinheiro. Precisava agora cumprir o prometido ao espírito de Joãozinho. O Sr. Josué Augusto Vieira, carinhosamente, atendeu ao solicitado, não processando o funcionário desleal, apenas despedindo-o. 2. A casa mal-assombrada da Rua da Carioca. Certas casas são marcadas frequentemente por mal-assombradas e é comum dizer-se que almas do outro mundo nelas habitam. Há diversas maneiras de se interpretar tais fenômenos, que são estritamente espiríticos. Em geral, motivos desconhecidos pelos moradores atraem a essas casas espíritos sofredores, suicidas, perversos, brincalhões, obsessores, sequiosos de confusão, e delas não se afastam, pois, inferiores que são, não se conformam com a obscuridade e com o desprendimento da vida material. A presença de um médium doutrinador torna-se necessária para dominar e esclarecer esses espíritos, conduzindo-os ao caminho do dever e da retidão. Em casa sobradada da Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, residiam meus pais e minha avó, 30 anos antes de ter sido rasgada a Avenida Central pelo famoso engenheiro, Sr. Dr. André Gustavo Paulo de Frontin. Época feliz em que se podia morar na Rua da Carioca. Nessa casa, reuniam-se, aos domingos, alguns parentes, que se distraíam com o conhecido jogo de cartas denominado bisca. Logo depois do almoço ajantarado, a parceirada dava início à distração, que se prolongava até às 22 horas. Quem não participava do jogo ficava torcendo ao redor da mesa, criticando os vencidos e aplaudindo os vencedores. Certo domingo, entretanto, a algazarra proveniente do entusiasmo dos participantes foi contida, bruscamente, diante de passos que se faziam ouvir na parte de cima, onde não havia ninguém. Um dos convivas subiu para observar, nada descobrindo. As passadas continuavam e todos as ouviam. Subiram, novamente, porém, ainda em vão. O jogo havia cessado. Em pleno mutismo, ficaram atentos. Uma empregada de cor acendeu a vela e, para surpresa de todos, resolveu ir sozinha ver o que estava acontecendo. No meio da escada,
A vela recebeu um perceptível sopro, apagando-se. A preta, espavorida, clamou por socorro. Estabeleceu-se grande confusão. Uns subiram para a parte superior e outros acudiam à mulher que, tremendo de medo, não conseguia falar. Depois de tudo serenado, raciocinando, os presentes admitiram que os enigmáticos movimentos poderiam ter vindo da casa vizinha. Mas, e o sopro da vela, que relação poderia ter tido com o caso? O curioso fato foi abandonado. Reiniciou-se o jogo quando uma cadeira, violentamente arremetida lá em cima, foi chocar-se com outros móveis que guarneciam a festiva sala da reunião domingueira, assustando os presentes. Tais fenômenos se repetiram sucessivamente após aquele atribulado domingo a ser considerada mal assombrada. 3. O terceiro ataque. Muitos espíritos, que não são invocados, manifestam sua presença dando comunicações por vezes inquietantes como, no caso, aconteceu a bom Taciturno Almeida. Aos estudiosos da doutrina compete analisar o impressionante fenômeno que impelia Almeida a tomar frias atitudes, antes de sua partida para o além. Ao tempo em que meu pai exercia o cargo de contador na Estrada de Ferro Teresópolis, em 1909, Almeida era um dos assessores componentes da homogênea equipe que trabalhava no já mencionado escritório da Travessa do Ouvidor, no Rio de Janeiro, sob a direção do dinâmico e laborioso Dr. Armando Vieira. Como todos, também ele vivia satisfeito porque o chefe atendia, indistintamente, às necessidades de seus eficientes auxiliares. O caso singular que vou narrar teve início com um ataque de características desconhecidas que, inopinadamente, acometeu Almeida, dominando diante da perplexidade dos colegas. O choque tornou-o lívido como cera, inerte, sem fala, a fisionomia transfigurada. Com presteza, foi procurado o médico mais próximo. O facultativo chegou após o término da crise. Depois de acurado o exame, não logrou apurar a causa daquele mal súbito, todavia, receitou o que melhor lhe pareceu, retirando-se em seguida. As atividades rotineiras transcorriam em ritmo normal e o lamentável acontecimento já tinha sido esquecido quando, pela segunda vez, o harmonioso ambiente de trabalho foi perturbado pela repetição do impressionante fenômeno, em idênticas proporções. O enigmático ataque cedia sem medicamentos, após 10 ou 20 minutos de duração. Meu pai, espiritualista, empenhou-se pelo caso com significativo interesse e procurou, com prudentes e discretas perguntas, arrancar de Almeida a revelação dos sintomas que antecipavam o impiedoso mal. Almeida, ante a insistência de meu saudoso progenitor, confiou-lhe que sentia apenas um frio que do pé subia até o joelho, quando perdia a razão. Confidenciou-lhe, ainda, que estava certo de que o terceiro ataque o vitimaria. Meu pai, com fraternal dedicação, tratou de confortá-lo e dissipar-lhe a aparente ideia de perseguição. O tempo continuava sua marcha e o Almeida, constrangido, passou a vestir-se de preto, não se cansando de pedir desculpas ao chefe e aos colegas pelos transtornos causados. Pouca vida, porém, teve ainda, o pobre Almeida, pois o terceiro ataque foi deveras implacável e fatal. Nos seus bolsos foram encontrados uma carta, em que se despedia da esposa, e a conta da casa funerária onde adquirira, silenciosamente, o caixão que o deveria transportar à última morada. 4. O dom de profecia. A surpreendente mediunidade de Julieta, minha irmã primogênita que, na adolescência, andava de mãos dadas com o bom espírito de Joãozinho, progredia em larga escala. Na rua Marise Barros, perto da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, no solar de minha avó Dina Marciana Francisca de Assis Martins, residia minha família, no ano de 1915. Julieta estava noiva do tenente Rocha Silveira, da Polícia Militar do então Distrito Federal. Invariavelmente, nos dias estabelecidos,
O distinto oficial comparecia para a visita costumeira com fidalga elegância em seu soberbo uniforme. Minha irmã exaltava seu ativo porte, o que o lisonjeava e envaidecia. Julieta recebia-o também elegantemente vestida. Os noivos conversavam com enlevo, trocando amáveis juras de amor, próprias dos enamorados. Sempre que, por motivos superiores, o atencioso tenente não podia comparecer, mandava pelo bagageiro uma carta à noiva, justificando sua ausência e repetindo as promessas de felicidade. Em casa, todos, unânimes, aguardavam, satisfeitos, a realização do enlace porque o rapaz, em sua privilegiada posição, muito bem se portava. Nobre em todas as atitudes, não se descurava, em nenhuma oportunidade, para ser útil e gentil. Entretanto, através de marcante mediunidade, em meio às íntimas confidências, Julieta revelava ao noivo seu inteiro conhecimento de sua conduta, por outros ignorada e, em doces reprimendas, pedia-lhe que modificasse seu procedimento, o qual não condizia com a sua requintada classe. Admitindo ter sido espionado, como só ia acontecer, por qualquer eventual rivalidade, o perspicaz militar pôs à espreita seus agentes de polícia para seguir os passos de um pretenso espião. As minuciosas investigações fracassaram e Julieta continuava a embaraçar o noivo com a progressiva sequência de acertadas e assombrosas descobertas sobre as leviandades de sua vida de solteiro. Diante das provas irrefutáveis, o jovem, apesar de sua fértil imaginação, já havia exaurido todos os recursos para forjar negativas. Na varanda de ladrilhos, rodeada de extensa grade de ferro que constituía o principal ornamento do tradicional casarão, Julieta, de pé, abstraída, com um ar sereno, preparava um abacate. Subitamente, atirando o copo para o ar, emitiu um grito lancinante, que sobressaltou as pessoas que estavam em casa. Em soluços convulsivos, relatou aos que acudiram que havia perdido irremediavelmente seu noivo. O espírito de nossa mão lhe havia contado. De fato, no dia seguinte, o bagageiro do oficial era portador de uma carta, dirigida a meu pai, em que se desobrigava do compromisso assumido com minha irmã. O dom de profecia, de que ela era dotada, atemorizou-o. 5. Francisca. O deputado Lamounier Godofredo, de saudosa memória, era amigo de meu pai. Em nossa residência, a Rua Cerqueira Lima número 113, hoje denominada Marechal Machado Bittencourt, no Riachuelo, Rio de Janeiro, certa vez em que nos visitou, testemunhou uma experiência, feita por meu pai, com uma pretinha chamada Francisca. A prova consistiu em hipnotizar Francisca, o que se conseguiu através da imposição das mãos de meu progenitor e de sua vontade, expressa por ordens vigorosas, com palavras sonoras e candentes. Ao fim de meia hora, a paciente já estava submissa. Foi então colocada em cima do encosto de duas cadeiras, em posição horizontal, com a barriga para cima, o pescoço sobre o encosto de uma das cadeiras e os pés sobre o da outra, sem nenhum amparo por baixo. Nessa incômoda posição, suportou uma pessoa adulta sentada em cima de sua barriga, enquanto lhe foram formuladas várias perguntas, às quais respondeu, com serenidade, decorridos alguns segundos. Uma das perguntas feitas pelo deputado Lamounier Godofredo foi a seguinte: Francisca, quantos quadros existem em minha casa? A resposta veio sem demora: 13. Errastes por um, asseverou o deputado. É preciso considerar que há um quadro quebrado no porão, respondeu Francisca. As perguntas se sucederam. Despertada, Francisca voltou às suas atividades normais, ignorando o que consigo se passara aí sem manifestar qualquer esgotamento. Posteriormente, ao chegar em casa, o deputado constatou, surpreso, a existência de um quadro quebrado, empoeirado, no porão. 6. Maria Grande.
O espaço está cheio de incógnitas que provocam misteriosos acontecimentos sobre nós. Os guias invisíveis que acompanham o homem nem sempre podem evitar fluidos de outras poderosas forças magnéticas que, como ímã, atuam sobre determinados entes e os separam daqueles com quem já acalentavam a esperança de uma união feliz. Aqui o leitor tem um exemplo persuasivo sucedido com meu desditoso irmão Sebastião, que tudo sacrificou, até a própria vida, por um amor que já outro havia sido reservado por forças superiores. Na juventude, Sebastião enamorou-se da senhorita Maria Pereira Guimarães, que, apesar de seus 14 anos, era tão desenvolvida que ficou conhecida por nós como Maria Grande. Pelo seu temperamento alegre e prazenteiro, conquistou subitâneo afeto de todos e passava, constantemente, dias inteiros em nossa casa, Avenida Suburbana, nos Pilares, no Rio de Janeiro, em 1916. Os anos decorriam naquele ambiente de entusiasmo e inquebrantável afinidade, enquanto Maria Grande, com satisfação, preparava seu enxoval. Por sua vez, meu irmão, muito estimado no escritório de Estrada de Ferro Teresópolis, aguardava, com ansiedade, o dia da realização do maior ideal de sua vida, por amava com intensidade inaudita a eleita de seu coração. Todavia, inopinadamente, a felicidade volveu-lhe as costas. O arcano poder imprevisível subjugou Maria, arrastando-a aos mais impressionantes desatinos. Pulava a janela e corria, sem rumo, pela calçada, em desabalada carreira, rasgando as vestes com desvario. Ao pega-pega, era cercada e agarrada, ignorando os transeuntes o que acontecia. De volta à nossa casa, entontecida, fazia gestos enigmáticos e, em reações violentas, torturava-se, obrigando-nos a dominá-la pela força, para que não se machucasse, batendo-se contra os móveis e paredes. Dolente e acabrunhado, meu irmão entregou-se com o máximo desvelo ao difícil tratamento de sua noiva. Já a primeira triste e angustiante manifestação, foi consultado o preclaro médico professor Dr. Miguel Couto, que, após rápido estudo, lavrou o terrível diagnóstico, demência. Imprescindível era a internação. Sebastião, não obstante compreendesse a necessidade de seguir à risca tal determinação, não concordou e, obstinadamente, não quis afastar-se de sua amada. Dispôs-se a tudo fazer por Maria. Dia e noite mantinha em carinhosa vigilância, trancada com ele num cômodo da casa. Os delírios e fenômenos incomuns sucediam-se, sem trégua. Pelo amor de Maria, Sebastião chegou a perder seu lugar no trabalho, depois de vários meses de licença. Desempregado, fixou-se definitivamente a seu lado. Maria Grande, em seus ataques, emitia gargalhadas sarcásticas e dizia-se tomada de força desconhecida. Um dia, estacou, estranhamente atenta, diante de antigo guarda-louças, na sala de jantar. Sem qualquer interferência humana, de súbito, o guarda-louças escancarou as suas portas, dele saindo um copo que foi espatifar-se no solo. A admiração dos presentes foi indescritível. Pelo corredor, simultaneamente, rolava, com pequenas pausas, um vidro de brilhantina, que somente parou na sala em que nos encontrávamos. Sob a influência da vontade desconhecida, Maria explicava como sua coberta era transportada para o canto do cômodo, sem intervenção de ninguém. Predizia, também, a chegada do médico e o que, a seu respeito, iria dizer. Hipnotizava, ainda, algumas pessoas que iam visitá-la. A luta continuava intensa para meu irmão que, já cansado, débil e magro, adoecia a olhos vistos. Ela, ao mesmo tempo, coberta de quimoses, em precário estado de saúde, combalida, continuava a suportar-se calvário. Era uma lástima. Sucediam-se os dias e os meses em meio à desalentadora situação quando, em dado momento, surpreendentemente, Maria Grande,
Em estado sóbrio, confidenciou a Sebastião, com sensatez, que, se ele conseguisse reagir ao sofrimento da desistência daquela união, dali por diante, ela estaria completamente curada. Meu infeliz irmão, com estoicismo de homem bom e consciencioso, que ama com pureza, despido de egoísmos, respondeu-lhe que não seria de modo algum obstáculo ao seu bem-estar, pois sempre pugnara pela sua felicidade. Maria, que, pelas forças incógnitas, havia recebido essa advertência, calmamente, acrescentou: está bem, então estou curada. Surpreso ante a rápida transformação ocorrida com sua eleita, motivada por essa misteriosa sentença, Sebastião pediu a Maria que se vestisse e sentasse à mesa. Foi a primeira refeição normal depois de longos meses vividos em tormentas. A prova convenceu. Terminando o almoço, entre lágrimas de alegria, a moça pediu que chamasse seu irmão, Sr. Godofredo Pereira Guimarães, empregado de Equitativa, em São Paulo, a quem pediu que lhe adquirisse roupas e calçados. Tudo foi providenciado, sob o raiar de um novo sol para seus familiares. A progenitora de Maria, que residia em Niterói, deu uma grande festa em regozijo pelo restabelecimento de sua filha. A moça, motivo de júbilo geral, eletrizava os convidados pelo seu fascínio e juventude. Aos primeiros acordes da orquestra, um rapaz convidou-a para dançar. Com ele bailou a noite inteira. Um mês depois, tornavam-se noivos. Ele, agente da estação de Bicas, da estrada de ferro Leopoldina, chamava-se Militino. Houve o casamento. Enquanto Maria exultava de felicidade, completamente sã, Sebastião, meu resignado irmão, muito fraco, profundamente desgostoso pelas notícias que recebia de sua ex-noiva, definhava, em rápida progressão. Nos últimos momentos de seu tormentoso destino, não mais aceitava alimentação e nem água. Movia a boca apenas para balbuciar repetidas vezes o nome da sua amada, a sua Maria grande e querida. 7. Duducha. Duducha, cheio de fé e boa vontade, após relutante desânimo em face de impiedosos e renitentes sofrimentos, foi iluminado e dotado de abnegada compreensão, por obra dos bons espíritos, mercê de Deus, na hora extrema, aceitando abdicar de sua vida, justamente na fase em que o sol é mais cálido e brilhante. Do Todo-Poderoso recebeu, após reunião pura de orações fervorosas, a graça de poder despedir-se, serenamente, de seus familiares e amigos, que o cumularam de desvelado carinho e de ininterrupta, vigilante e incansável assistência, até o fim de longa provação em tão curta permanência na terra. Orlando, na intimidade do Ducha, o caçula de meus irmãos, era funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde exercia o cargo de condutor de trens. Estava sujeito à escala de serviço conforme o destino e o percurso dos trens de carreira. Alimentava-se, dessa forma, dessegradamente, o que, juntando-se o cansaço dos pernoites, nos quais enfrentava sucessivas e frias madrugadas, o levou à terrível enfermidade, tuberculose ganglionar. Duducha, que gostava de rir e cantar, muito alegre que era, não se conformou, a princípio, com a transformação brusca que o atirou aos braços de tão cruel escravatura, cujas garras o estreitaram até o fim de sua vida terrena. Sofrimentos torturantes, agudos e contundentes espinhos castigaram-no durante a triste trajetória desse mal que não perdoa. E apesar de sua disposição em não se deixar vencer pelo importuno bacilo, procurando sempre reagir, foi, contudo, à proporção que o tempo passava, perdendo as forças. A ideia de não mais poder trabalhar inquietava o nosso pobre Duducha. O terrível mal havia se localizado na região do pescoço. Sobreveio, então, o desânimo, obrigando-o a repousar, desânimo esse denunciado por furtivas lágrimas que lhe corriam pelas faces. Pressentiu cerceado a sua bela juventude, folgazão e borboleteante. Socorrido por nós, seus irmãos,
Foi internado em abalizado hospital, para tratamento específico. 2 dias depois, desesperado, fugiu, procurando asilo em minha casa. Havia o impressionado e esmorecido um espetáculo macabro, durante uma noite interminável de vigília, de dolorosas desencarnações de criaturas que lutavam contra a morte vitoriosa. O drama que assistira havia-lhe esmagado toda a esperança. Chorava amargamente. Procurei renovar-lhe o ânimo, prometendo nova forma de assistência. Reunimos-nos, no dia imediato, e resolvemos alugar modesta casa, composta de sala, quarto e cozinha, nas proximidades de nossas residências, para dar ao nosso irmão a oportunidade de tratar-se, sempre com a nossa proteção, revezando-nos todos os dias, junto ao enfermeiro e ao seu médico assistente. Mostrou-se muito grato e satisfeito. Seus colegas ajudavam-no mediante bolsa mensal arrecadada entre eles, para que fosse distribuída entre os funcionários de sua classe, licenciados por motivo de saúde. Uma comissão visitava os doentes e lhes fazia a entrega de sua quota. Sensibilizou-nos tão fidalga atitude que, indubitavelmente, muito nos ajudou. Durante a noite, conversávamos sempre, de modo a que o doente não percebesse sua insônia e, com isso, tomava todos os remédios receitados. Seu pescoço crescia assustadoramente, demonstrando a proporção da enfermidade e era doloroso ouvir-lhe os queixumes. O fastio aumentava e já recusava até mesmo o que pedia. Em meu plantão, assim que se apresentava a oportunidade, animava-o, falando-lhe sobre o poder divino e a grandeza do Evangelho. Os espíritos, dizia-lhe eu, estavam constantemente testemunhando sua própria sobrevivência. Ele, Duducha, não deveria menosprezar a vida eterna e a manifestação dos amigos. Seu alarmante estado de saúde agravou-se, de uma hora para outra. O pescoço rebentara e de uma veia aberta corria o sangue, que sobressaltou o doente e a nós entristeceu profundamente. Ainda assim, teve esperança de que a perda do sangue contaminado viesse a salvá-lo. Não obstante a solícito auxílio da ciência e o devotamento de seu enfermeiro, Duducha perdeu a fala. Todos os irmãos, ao redor da cama, faziam comovente ciclo de preces. Para nossa surpresa, Duducha recobrou a voz e nos disse: Jesus me concedeu, por 3 minutos, a recuperação da fala para que eu pudesse apresentar as minhas despedidas. Teve o tempo necessário para entregar seu relógio ao dedicado enfermeiro, como lembrança de sua eterna gratidão. A nós todos expressou palavras de carinho e de saudade. Entre mentes, curiosos que transitavam pela rua, tentavam ver o que se passava no quarto, onde chorávamos. Mariazinha, minha irmã, transtornada, distraidamente, dirigiu o olhar à janela. Meu irmão, doente, observou-lhe o movimento e assim se manifestou. Não importa o que se passa lá fora, aqui está se passando coisa mais importante. Exatamente depois de 3 minutos, parou de falar. Iniciamos novas orações. Não nos passou desapercebido que ele acompanhava com o olhar, emudecido, as nossas atitudes. Quando chegou minha vez de abraçá-lo, segurou minha mão, aguardando minhas últimas palavras. Com o rosto voltado para mim exaltou o último suspiro. 8. Pena Grande. O médium convicto dedica-se à sua missão com toda a resistência física e espiritual. Entretanto, para que a luta seja gloriosa, necessária a cooperação com a mesma fé, tenacidade e crença de quem mendiga, em desespero justificável, a projeção da falange caridosa no plano astral. Neste relato, o leitor compreenderá que o médium não conseguiu êxito completo, apesar de dedicar-se a constantes e fervorosas preces e implorações, pelas quais havia logrado alcançar a atenção do Altíssimo em seu árduo trabalho, pois o doente entregou-se, no ponto culminante da cura, a irremediável desalento, quando já se completava a operação que o insondável havia determinado para que, valorosamente, soubesse enfrentar, com estoicismo,
o fim de seu destino neste orbe. Morávamos, minha família e eu, na rua da Fazenda da Bica número 19, próximo à estação de Quintino Bocaiúva, quando, de visita meu concunhado, o jovem e laborioso Joaquim Sameiro, atacado por implacável tuberculose pulmonar, fui surpreendido pelo seu patético desejo de que intercedesse por ele, junto aos espíritos superiores, para que o livrassem da morte que pressentia aproximar-se em face do progresso do terrível mal, que o castigava sem piedade. Vivíamos, então, na época em que muitas vidas eram ceifadas por falta de recursos científicos e pela carência de medicamentos adequados. O pedido turbou-me um pouco, contudo, para não desiludi-lo, disse-lhe que, a meu ver, o espírito não poderia refazer órgãos desgastados, porém uma possibilidade compensadora poderia haver pela energia que lhe restava dos outros órgãos em perfeito funcionamento para resistir à luta contra a morte. Minha opinião, entretanto, não deveria prevalecer. O espírito mais evoluído, lá do alto, por vontade de Deus, interferiria, dando instruções e conselhos com mais profundeza, de forma positiva e decisiva. Joaquim ouvia-me atentamente, suportando a torturante dispneia e o mal-estar da angústia deprimente, os olhos fixos nos meus, com esperança de receber uma palavra mediúnica, confortadora. No quarto modesto, amplo, sempre de janelas abertas para que o ar se renove, ajoelhamo-nos misticamente, procurando merecer a misericórdia que implorávamos. Às 21h, permanecendo em silêncio e na penumbra, vasculhando o céu, na penetração profunda da nossa fervorosa prece, entramos, com a graça de Deus, enfim, no mundo superior do gênio. Surpreendentemente, senti-me sacudido com tamanha veemência que a cadeira, em que estava sentado, chegou a elevar-se a meio metro de altura, caindo ao solo e provocando um forte ruído. O doente sobressaltou-se e recobrou o ânimo pelo que vira e, sorrindo, deixou transparecer em vulgar contentamento. De minha parte, inteiramente tonto, senti como se a casa tivesse se deslocado. Nessa evolução sobrenatural, apresentou-se à minha frente o espírito de um índio forte articulando movimentos de ginástica em sentido circular, em que se viam seus vigorosos músculos. Estava enfeitado com uma longa e brilhante pena, que lhe cingia a cabeça e pendia pelas costas até as pernas. Não cheguei a conhecer-lhe o nome e, diante disso, decidi cognominá-lo de Pena Grande. Joaquim absorvia perplexo, em religioso silêncio, cheio de esperança, a exposição que lhe fazia dos fatos que se desenrolavam ante meus olhos. Comecei por lhe contar que Pena Grande abria a bica de um tanque e nele atirava numerosas rãs vivas. Em seguida, passava a mão pela mesa da cabeceira, puxando o pano, subentendendo eliminar os remédios ali apoiados. Em sequência, sacrificou a primeira rã que, depois de preparada, na minha sobrenatural visão, o doente absorveu. Assim aconteceu com a segunda, com a terceira e com muitas outras. Indicava o índio, com tal atitude, que todos os dias deveria ser acrescentado uma rã a tal operação até que chegasse grave e significativa crise, que marcaria o ponto culminante do tratamento. Daí, então, não mais deveria ser aumentado o número de rãs. Entre os dedos, o índio segurava o batráquio. Em prosseguimento, a sua tarefa, punha a mão na boca do doente e a retirava cheia de catarro e de matéria. Assim que tudo voltou à normalidade, ao enfermo expliquei o que simbolizava, pela minha interpretação, o tratamento indicado. Disse-lhe, ainda, que Pena Grande assegurou que a rã tem a propriedade curativa e nos orientou a respeito da fórmula de sua absorção para que, gradativamente, o organismo em declínio, pelo bacilo, pudesse reavivar-se com o combate progressivo e sistemático do elemento regenerador. O jovem Joaquim, sabendo que a tísica era incurável, contagiosa e funesta, aceitou o conselho do amigo espiritual, começando por experimentar uma, duas e mais rãs,
Todavia, quando sentiu-se que a crise prevista se aproximava, retrocedeu amedrontado. Voltou ao médico. A ciência, como sempre, combatia e audaz como bravo soldado no cumprimento do seu dever, continuou esforçando-se no tratamento até o fim, sem, contudo, conseguir curar o desditoso enfermo. E eu fiquei lamentando que a incredulidade de Joaquim sobrepujasse a divina revelação do caboclo da pena grande. 9. 30 remendos. Não obstante os profundos e constantes estudos, repetidos exames e o esforço de quantos, voluntária e abnegadamente, se entregam à complexa análise dos fenômenos psicopáticos, muitas criaturas obsedadas são internadas em hospícios, em estado inquietante para os familiares, o que constitui, frequentemente, verdadeiro problema clínico e social. É, pois, necessário considerar que tais fenômenos são, muitas vezes, resolvidos pelo Espiritismo, com esplendoroso êxito, como aconteceu no caso presente. Por intermédio de pessoa interessada, conheci uma senhora que procurou socorro espiritual para seu filho Antônio, que estava internado no Hospício Nacional de Alienados, na cidade do Rio de Janeiro. Descreveu-me todos os sintomas e atitudes que precederam a alucinação, até o momento em que o doente se tornou agressivo. Disse-me, também, que havia sido impossível tentar assisti-lo em casa, pelo pavor que havia incutido a todos os que o circundavam. Por isso, considerado louco pelo seu médico assistente, foi internado. No decurso da narrativa, fui informado, pela entidade, de que se tratava de tenaz perseguição de espíritos, que não lhe davam tréguas. Todavia, poderia ser libertado mediante árduo trabalho doutrinário, metódico e continuado, a ser efetuado fora da casa hospitalar. A esperançosa mãe providenciou a retirada de seu filho do hospital, ainda que contrariando alguns membros da família, para confiá-lo ao trabalho que decidi concretizar atendendo sua solicitação. Antônio, português de nascimento, jovem de 32 anos, viúvo, aparentemente sadio, tinha uma complexão robusta. Falava constantemente, acusando a presença de pessoas mortas em seu derredor. Assim que o vi, não demonstrei qualquer receio, apesar de seu físico e de suas ameaças. De início, impus minha autoridade, obrigando-o a sentar-se. Obedeceu, incontinente. Em delírio espiritual, disse-me, então, que, ao seu lado, estavam o Barão do Rio Branco e outras personalidades, mencionando, claramente, seus nomes. Sua mãe explicou-me que repetia sempre a mesma estultícia, pois pronunciava nomes de pessoas que nunca havia conhecido. Quando proferi a primeira oração implorando a misericórdia do Altíssimo Senhor, levantando-se exaltado, declarou ele que a minha sorte era não ter medo, senão me agarraria. Depois, sentando-se novamente, acrescentou: pode dar o seu passe. A história seria longa demais se quisesse contar todas as peripécias que se sucederam. A verdade é que, ao cabo de 8 longos meses de trabalho, ele mesmo me procurava, atravessando sozinho as ruas, indiferente ao trânsito, para buscar socorro espiritual, sem jamais conseguir entrar em minha casa porque caía, junto à porta aos gritos. Logo que eu aparecia, sentia-se fortalecido e me contava o que os espíritos lhe faziam. Era de cortar o coração. Mais um mês e o trabalho, coroado de êxito, terminou. Estava curado. Seus familiares descriam, entretanto, ele mesmo pode mostrar seu equilíbrio, caçando a procuração outorgada ao seu cunhado para administrar seus bens. Logo depois, estava dirigindo a sua casa comercial de tecidos e armarinhos, conhecida por 30 remendos, na cidade fluminense de Nova Iguaçu. Anos depois, fui procurado pela noiva de Antônio que, por ser sua cunhada, melhor conhecia seu passado. Queria meus conselhos diante do receio de que a doença voltasse. Estava realmente amedrontada.
Confirmei-lhe que a enfermidade não passara de tenaz perseguição espiritual, graças a Deus, dominada, e a qual qualquer um de nós está sujeito. Convenci a casar-se, sem receio algum, pois que o fato de seu cunhado procurar para um entendimento da noivado, uma vez enamorado, demonstrava sua perfeita estabilidade mental.